Olá, boa tarde. Já estamos aqui ao vivo para mais uma aula do Clube da Mamãe. Só vou aqui fazer a configuração. Deixa eu ver aqui se hoje eu consigo acessar aqui o Facebook para a gente poder começar a nossa aula aqui. Gente, eu já dei uma atrasadinha, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui fazer tudo começar. Aqui. E aí, pessoal, quero saber, quem já me acompanha aqui há um tempo, tá sempre comigo no Clube da Mamãe, manda as borboletinhas da nossa transformação. Quem tá chegando pela primeira vez, conta aqui pra mim, da onde, de que lugar desse Brasilzão você fala, que nós já vamos começar a nossa aula e eu já vou fixar aqui o tema de hoje. Opa, deixa eu só fixar aqui. Pronto. Hoje nós vamos ver por que deixar a criança de castigo não é o caminho, não é indicado você usar isso pro seu filho te ouvir. Sabe quando você já fala mais de 1000 vezes, você fala o tempo todo e a criança não ouve, não escuta ou faz diferente daquilo que você falou? Pois é, hoje eu vou te explicar o porquê que o cantinho do pensamento, castigo, essas punições te atrapalham de ter o seu filho te ouvindo, tá? Então, vão mandando aí de onde que vocês estão falando, coloca aí para mim as borboletinhas, quem já me acompanha, e nós já vamos começar o nosso tema de hoje aqui. Deixa eu ver se já está tudo ok. Gente, eu acho que tá tudo ok no Face, não sei se tá, se não está. Cada hora que eu falo muda tudo. Eu nunca sei. E vamos começar. Então, deixa eu pegar aqui o tema da minha aula de hoje. Aqui, deixa eu ver quem que tá mandando o seu oizinho, quem que já entrou aqui. Oi, Mara, maravilhosa, sempre aqui com a gente. Bem-vinda. A Daniele, Castro Daniele, seja bem-vinda, Dani. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, a Jeane, Botafogo, Rio de Janeiro também. Que legal, gente. Enquanto o Instagram está dando as notificações, está avisando o pessoal que a aula começou, quem pediu para ser notificado da nossa aula, enquanto eles estão sendo notificados, nós já estamos aqui preparados para poder começar. Vamos já começar o aquecimento aqui para o nosso tema, Quem nunca pensou, quem nunca colocou, a criança, ou pelo menos não ameaçou, não colocou a criança para pensar, não retirou dela algum privilégio, deixou a criança sem brincar, deixou a criança sem ver televisão, deixou a criança sem ir em algum passeio, ou pelo menos ameaçou, E por que a gente age desse jeito? A gente age desse jeito porque a gente quer filhos bem educados, A gente quer educar os filhos, a gente quer fazer o melhor por eles, a gente quer ser ouvido, a gente quer que os filhos ouçam o que a gente fala, às vezes eles não ouvem, a gente está falando, eles estão lá correndo, não estão prestando atenção. Às vezes a gente fala para eles, tá vendo? Não ouviu a mamãe, olha só, Às vezes a gente fala para a criança, você não me ouviu, olha só o que aconteceu. Então, o que a gente quer é que os filhos ouçam a gente. E às vezes eles não ouvem. E eu posso te dizer que eu acho que todos os filhos fazem isso, sabe? Às vezes eles não ouvem. E a gente fica tão brava, tão, como que eu posso dizer, com o sentimento de que a educação está indo pelo ralo, A educação está escapando pelos nossos dedos. E a gente pensa, caramba, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa, Não posso deixar se perder, eu tenho que mostrar que quem manda aqui em casa sou eu. E aí a gente às vezes acaba colocando, os castigos aí para as crianças. Agora, a pergunta que eu recebo muito aqui no canal, muito, muito, muito demais, sempre eu acho que eu abro caixinha para tirar dúvida, para responder. Tem uma pergunta que ela parece assim, eu já até espero, que é: castigo, funciona para educar um filho? Retirar privilégios funciona? Eu punir funciona?
Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo, tá? Eu não sei se vocês que estão aqui têm essa dúvida, mas eu acredito que sim, pelo tema da live, né? Mas eu vou devolver essa pergunta com uma outra pergunta para vocês agora, tá? Vou devolver com uma outra pergunta. E eu quero que vocês pensam e podem me responder aqui, tá? A pergunta que eu faço é: o que você deseja ensinar para o seu filho? Sempre quando a gente está educando o nosso filho, essa pergunta tem que ser feita para a gente. Ok, aconteceu um erro, ok, eu preciso educar, mas o que eu quero ensinar para a criança? Essa é uma pergunta assim, que a gente tem que fazer. Quem não faz ainda essa pergunta, precisa começar a fazer ela agora. Pode pegar o caderninho, quem já está acostumado com o Clube da Mamãe, já pega o caderninho e já anota. Uma pergunta que a gente sempre que a gente vai usar algum recurso com a criança, usar uma ferramenta, uma estratégia, eu tenho que pensar, opa, o que eu quero nesse momento ensinar para a criança? Enquanto vocês vão pensando e vão me respondendo aqui, que eu quero ver as perguntas, eu tô vendo que tem gente nova chegando aqui hoje, tá? Tem gente que está entrando para a jornada, já está se inscrevendo para a jornada que vai acontecer. Quem não se inscreveu, assim que encerrar essa aula do Clube da Mamãe, link na bio, se inscreve para a jornada, tá bom? Que a gente vai falar de muitas coisas do caminho para o seu filho te ouvir, sem birra, sem você gritar, sem você surtar. Então já garante a sua vaga lá. E para quem está chegando agora, enquanto vocês estão pensando na resposta, estão mandando, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há mais de 20 anos, sou educadora parental e eu ajudo mães e pais a serem ouvidos pelos seus filhos, a você ter os filhos te escutando sem birra. Às vezes a gente, né, fala alguma coisa para a criança, a gente fala o não, ela faz a birra, ela não ouve. Então eu te ajudo a mudar esse cenário na sua casa. E todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, a gente tem o nosso encontro aqui no Clube da Mamãe, onde aqui eu e vocês, pessoas normais, comuns, a gente se junta aqui para a gente poder fazer o melhor pelos nossos filhos, né? Sabendo que a gente nunca vai ser perfeita, a perfeição não existe. E por mais que a gente procura fazer o melhor pelos nossos filhos, uma hora, infelizmente, a gente vai cometer, né, algum deslizes, porque nós somos humanos, a gente é ser humano. Então aqui a gente não fala de ser perfeito, de perfeição, a gente não fala de coisas que não existem, que a gente fala de mães possíveis, pais possíveis, tá? Eu falo de pais porque tem muitos pais que seguem aqui a gente também. Às vezes eles ficam ali, não aparecem muito não, mas às vezes tem uns que vêm participar com a gente, né? Então, uma breve apresentação, já que eu tô vendo carinhas novas chegando aqui. E agora, então, retomando aqui o nosso tema de hoje, né? A pergunta que eu fiz. O que você deseja ensinar para o seu filho, né? O que você deseja? Já parou para pensar um pouquinho? E olha só, quando a gente chega ali para a gente poder educar o nosso filho, que a gente age com punição, né? Com gritos, com ameaças, né? A gente precisa pensar o seguinte, o que esse recurso, que essa estratégia que eu estou utilizando com a criança hoje está ensinando para ela? E essa pergunta, ela é importante. Eu não sei se você já reparou, se você conhece, eu acredito que sim, mas eu vejo muitos, como eu vejo? Eu vejo muitos adultos, presta atenção agora, eu vejo muitos adultos que não assumem responsabilidade. Não assume. Não sei se você conhece alguém, mas eu conheço gente que não assume. E aqui a gente fala muito de autorresponsabilidade, né? Pera lá, a situação tá assim aqui na minha casa. A situação no meu trabalho tá assim. O que eu tenho feito para contribuir para estar essa situação, esse cenário que eu tô vivendo? Ou qual que é a minha responsabilidade? Do conflito na família, conflito com meu marido, conflito com o filho, conflito com a sociedade, conflito no ambiente de trabalho. A gente tem que pensar nisso. Eu vejo muitos adultos que, caramba, reclamam do governo, reclamam da crise, né? Esposas que reclamam do marido que colocam a responsabilidade nas esposas, os pais que colocam a culpa nos filhos, filhos que colocam a culpa nos pais. Então a gente vê que dificilmente as pessoas assumem responsabilidade, né? A situação tá assim por conta de XYZ que aconteceu.
E o que isso tem a ver? Eu não estou fugindo do tema da aula de hoje não, tá? Mas o que isso tem a ver com o tema da aula de hoje? Ó, quando a gente coloca a criança de castigo, quando a gente coloca a criança ali para pensar, quando a gente está punindo ela, duas coisas podem acontecer, tá? Isso depende muito de temperamento dos filhos. Não vou entrar nesse assunto porque hoje não é uma aula sobre temperamentos, tá? Mas duas coisas podem acontecer, dependendo do temperamento da criança. A criança, ela pode decidir, olha só, gente, isso aqui é muito forte, tá? Veja se vocês se identificam numa situação como essa. A criança, ela pode decidir agradar os outros quando a gente coloca de castigo. Por quê? Porque quando a gente põe de castigo, quando a criança retira ela do privilégio, é fácil a gente entender se você ficou de castigo, se você já foi punida, se você já foi colocado para pensar. Quando isso acontece, isso já aconteceu comigo, quando criança, e eu lembro muito bem, lembro dos sentimentos que eu tinha, lembro das coisas que passavam pela minha cabeça. E pode ser que você pensou, caramba, eu não quero mais passar por isso, isso é muito ruim. Sabe por que é ruim? Vou explicar. Isso é muito ruim porque quando a criança é deixada de castigo, quando ela é ignorada, quando é tirada um privilégio, ela sente a rejeição. Nessa hora, a criança está sendo rejeitada. Ela não entende, presta atenção que isso é forte. A criança não entende que você está rejeitando o mau comportamento dela. Porque ela entende que aquela atitude é dela, que ela é assim. Então, quando você pune a criança, põe ela de castigo, põe ela para pensar, retira privilégio, ela está se sentindo rejeitada. Ela está sentindo a rejeição. A rejeição é uma dor horrível. Sabe por quê? Porque duas necessidades básicas de todo ser humano, das crianças, as duas necessidades básicas são se sentir importante, senso de cooperação, se sentir importante, e se sentir amado, se sentir aceito, se sentir acolhido. Quando a gente age desse jeito com a criança, quando a criança se sente rejeitada, então uma necessidade básica dela não está sendo atendida. Então por isso que isso daí causa uma dor, causa um sofrimento muito grande, tá? Quem já passou por isso aqui, pode colocar aqui, quem lembra. Elisa, eu lembro de quando eu era criança, lembro que eu já senti isso, lembro que eu senti rejeição, lembro que era horrível, pode colocar aqui, porque aqui nós somos, como eu falei, pessoas comuns, tá? Que a gente se entende aqui, tá bom? E vou pedindo também, conforme vocês, o que eu for falando, for fazendo sentido para vocês, por favor, mande aqui para mim a borboletinha da transformação. Eu não vi borboletinha subindo aqui ainda hoje. E nem os coraçõezinhos para eu entender, tá? Porque o que eu falo sempre, quando a gente vem aqui para a aula, não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que vocês entendem. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo as minhas reações. Eu não vejo ninguém, eu não ouço ninguém, eu não vejo reações de ninguém, tá? Então, a forma de eu entender, da gente criar essa conexão, de não só vocês me receberem na casa de vocês, no aparelhinho de vocês, mas a forma de eu receber isso de volta é isso aí, ó. Quando eu vejo esses coraçõezinhos, a Nindinha maravilhosa, lindona, obrigada por compartilhar a borboletinha, porque assim eu sei que o que eu tô falando tá agregando valor e tá gerando conhecimento. Isso é muito importante pro meu trabalho, tá bom? Bora lá, gente, vamos lá. Então, colocar aí as transformações na hora que vocês estiverem e compartilhar comigo aí a hora que eu tô falando que faz sentido, né? Arlete colocou, né? Ixi, foi muito e ainda sou. E é horrível, né, gente? Eu consigo muito bem me colocar no teu lugar e entender o seu sentimento. Porque eu me lembro quando criança, né? Quando criança, eu não ficava de castigo, mas a minha mãe ficava muito brava comigo, né? Não sei se minha mãe entrou ou não vejo de vez em quando a minha mãe pula aqui na live, né? Mãezinha, sabe que eu te amo, né? Amo você demais, isso é a coisa mais importante da minha vida. Mas a minha mãe, não lembro da minha mãe me bater, não lembro da minha mãe me colocar de castigo, mas eu lembro que ela ficava brava e ficava tempo sem falar comigo, às vezes até dias sem falar comigo. Isso era uma coisa muito ruim, era uma coisa horrorosa. E aí, o que a gente decide nessa hora? Então, como eu falei, a gente pode tomar duas decisões. A gente vai decidir agradar. Olha, eu não quero passar por isso mais, isso daí foi horrível, então eu vou agradar. Eu vou agradar, eu vou ser a boazinha, eu vou ser a queridinha para deixar todo mundo bem, para deixar todo mundo feliz.
Assim ninguém fica bravo comigo, eu não passo mais pela rejeição, pelo estresse, tá? Que é a rejeição. Então, uma das coisas é isso. Agora, olha só, tá? Olha que forte isso. Aí vem, né, aquele povo que às vezes aparece por aí do nada, que vem defendendo a bandeira, né, de eu apanhei e não morri. Olha só, eu não apanhei, mas eu passei, né, me senti rejeitada, também não morri, mas quando a gente, presta atenção que isso é forte, quando a gente decide de ser quem a gente é, pra gente agradar os outros, a gente morre sim por dentro. Isso é forte, eu até me emociono de falar isso. Porque a hora que eu tô falando isso aqui pra vocês, eu tô pensando nas milhares de crianças que existem no nosso país, que passam pela dor da rejeição o tempo todo. E que estão a cada momento deixando morrer um pouquinho de si. Isso é muito forte, tá? Então, é uma forma de morrer sim, tá? A gente tem que parar, a gente tem que pensar. E a live de hoje é pra dar um chacoalha. É pra dar um chacoalha mesmo. E é um chacoalha porque eu sei como mãe, e daqui a pouco eu vou compartilhar uma experiência minha que eu tive aqui com a minha filha, como mãe, eu sei que se a gente coloca, quem tá colocando de castigo, quem tá ignorando a criança, quem tá rejeitando a criança por um mau comportamento, eu sei que tá fazendo isso, porque é mãe maravilhosa, é pai maravilhoso, não tá querendo criar filho delinquente pro mundo. Eu sei que tem muita responsabilidade, eu sei que é por amor que tá educando, eu sei que é por amor que tá fazendo o melhor de si. Mas eu tenho que alertar quais são as consequências disso. Eu tenho que explicar qual que é o caminho correto, tá? Então, por isso que eu falo, vocês não estão sozinhas, nada de culpa. Quem chegou nessa aula fazendo isso aqui, sem pensar, tá tudo bem, tá absolvido da culpa. Agora, a partir do momento que você tem um conhecimento, a partir do momento que você sabe o que tem por trás das coisas, aí a gente precisa fazer diferente, né? Aí a gente precisa mudar. Ó, a Arlete também colocou, né? Minha mãe também ficava sem falar, não era de bater. Olha, às vezes eu acho que eu preferia até ter levado uns petelecos e ter a minha mãe falando comigo do que, né, sentir essa rejeição. A Dani colocou aqui, a minha mãe era igual a sua, não me batia, não colocava de castigo, mas parava de falar comigo. Isso, gente, isso daí é horrível, tá? Isso daí é tão ruim, como eu falei, é tão ruim quanto colocar de castigo, quanto deixar para pensar, deixar num cantinho ali do pensamento, tá? Isso daí é muito ruim. E como eu, né, falei que eu ia compartilhar com vocês, deixa eu contar, gente, uma coisa só para vocês entenderem, tá? Eu já vou trazer um pouquinho aqui para aula, que o meu computador aqui travou, e aí não ligava, e comecei a aula, falei, vou sei porque eu tenho o meu roteiro. Comecei a aula sem roteiro, tentando aqui, fui indo, agora ele ligou, mas eu tô indo aqui, tá? Do meu coração, aqui pra aula com vocês. Só vou olhar aqui de vez em quando para ver se eu não esqueci nada. Mas a ordem nem é mais a que eu tinha planejado, não. Mais uma coisa eu quero compartilhar com vocês, que a gente tem que prestar atenção. A gente que está educando uma criança, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Eu lembro quando a minha filha, para quem não sabe, eu tenho um casal, né? Eu tenho a Ana Luísa de 7 anos e o Júlio de 4. Quando a minha filha tinha 2 aninhos, eu lembro que um dia eu fui numa consulta com um pediatra muito querido daqui de Curitiba, senhorzinho, bem senhorzinho, adoro ele, um amor de ser humano. E eu fui com a Ana Luísa, 2 aninhos na consulta, e lá, né, daí ele perguntou, e aí, mãe, já tá teimando, né, tá fazendo as manhas, as bis? Eu falei, doutor, já começou. Daí ele pegou e falou assim, olha, então tá na hora de começar a colocar no cantinho para pensar. Quando ela fizer, põe ela no cantinho para pensar. Eu falei, bom, tá bom. E aí cheguei em casa no mesmo dia, no final da tarde, olha só que absurdo, final da tarde, criança já cansada, 2 aninhos, indo pra escola, voltou cansada. Eu tava grávida na época do Júlio, meu marido trabalhando fora, eu sozinha, ela cansada, irritada. Devia ser umas 6 horas. Claro, que com toda a razão do mundo ela teve, né, um momento ali de descontrole emocional, que a gente, quando não sabe, chama de birra, né? Ela teve descontrole emocional. Daí na hora, pera lá que agora eu vou mostrar quem manda, que sou eu. Então, cantinho do pensamento, arrumei um cantinho no corredor aqui de casa e pus ela ali para pensar. Gente,
Corta o coração de pensar na Ana Luísa, sentadinha, 2 aninhos, um tiquinho de gente, olhando para mim com aqueles olhos regalados daquele tamanho. A única coisa que ela fazia era chorar sentido. Naquela hora eu olhei e eu pensei, caramba, tá tudo errado. O que eu estou ensinando para essa criança? Olha a pergunta que eu falei que a gente tem que fazer, sabe? Olha a pergunta que eu falei para vocês no começo da aula de hoje. A gente tem que se perguntar sempre que vai educar o filho, o que eu estou ensinando para a criança com o que eu estou fazendo? Qual é a mensagem que eu estou passando para ela? E nessa hora foi a pergunta que eu fiz. O que eu estou ensinando para minha filha? Eu estou ensinando que se ela tem um comportamento adequado, um comportamento que eu gosto, então ela é amada, ela pode ficar comigo. Mas eu vou rejeitá-la sempre que ela tiver um comportamento ruim. Na hora que ela mais precisa de mim, eu vou ali e abandono a criança. Aquilo para mim foi horrível, foi uma experiência terrível. Mas eu sou grata a Deus por ter passado por essa experiência, porque foi a partir dali, na jornada eu vou contar a minha história, mas foi a partir dali que eu resolvi. Falei, não, eu preciso ser a mãe mais incrível que a minha filha merece ter. Eu preciso. E aí que eu fui atrás, né, de tudo que aconteceu aqui. Então essa pergunta a gente tem que se fazer. O que eu estou ensinando para essa criança? Né? Uma criança de 2 aninhos. Criança de 2 aninhos não pensa. Criança de 2 aninhos não vai refletir. A criança só tem condição de pensar na atitude dela, sabe a partir de que idade? A partir de 6 anos de idade. Depende de criança para criança, cada um tem o seu tempo, mas a partir de 6 anos de idade, 6 anos, que a criança tem condição de parar e pensar no ato dela, na consequência, se está certo, se está errado, e se os pais fizeram o trabalho deles. Se os pais ensinaram valores, se a criança, quando pequenininha, os pais ensinaram, fizeram acompanhamento, foram exemplo para a criança, aí lá com 6 anos de idade a criança tem condição, tá? Agora, não tem como colocar uma criança de 2 anos de castigo, de 2 anos e meio de castigo, de 1 ano de castigo, que eu já vi gente aqui perguntando, falando, não tem. A criança, ela não consegue pensar. O cérebro dela não está formado. A parte do raciocínio lógico da criança não está desenvolvido ainda, tá? Então, é um crime a gente colocar a criança de castigo, a criança para pensar, a criança para tirar privilégio delas, com menos de 6 anos de idade. Isso é um absurdo muito grande. Também não estou incentivando fazer isso com crianças maiores de 6 anos de idade, tá? Aliás, com idade nenhuma, eu recomendo e eu indico castigo, punição, bater ou qualquer coisa que faça a criança se sentir mal. Sabe por quê? Porque educação é um ato de amor. Educar é um ato de amor. E amor não causa sofrimento. Pegaram essa? Pegaram? Amor não causa sofrimento. E eu penso muito nisso. Eu não posso falar para minha filha, para o meu filho, a mamãe tá te deixando de castigo porque eu te amo. A mamãe tá batendo porque eu te amo. A mamãe tá deixando você sem passear porque a mamãe te ama. Não falem isso, pelo amor de Deus. Não falem, não falem. Não falem isso, tá? A gente não fala essas coisas para criança. Eu não quero que meus filhos associem amor com sofrimento. Eu não quero que a minha filha um dia encontre alguém, né, que bata nela e fala, eu tô batendo, mas eu te amo. A gente vê quantas mulheres em relacionamento abusivo, né? Quantas mulheres em relacionamento abusivo. E se sentem, né, às vezes se sentem amadas, né? Ah, ele fala que me ama, ele faz isso porque eu que faço alguma coisa errada, ainda acha que a culpa é dela. Tá? Então, amor não dói. Amor não machuca. Amor educa sim, tá? Amor, ele serve para educar. E a gente não pode confundir educação com amor. Acontece que a gente passou um bom tempo sendo bombardeadas pelas super babás da televisão. Quem aqui nunca viu uma dessas super babás aí da televisão, né? Ixi, quantos episódios eu já assisti de super babás na televisão, falando, ensinando ali, né? O cantinho acho que é disciplina o nome, o cantinho da disciplina, o cantinho do pensamento. E tem regra, gente, tem regra. E pasmem.
Hoje mesmo eu achei aqui na internet, um site ensinando como colocar a criança de castigo. Tem o passo a passo ali para poder colocar a criança de castigo. Agora, o que esses métodos aí de cantinho disso, cantinho daquilo, o que esses métodos ensinam para a criança? Sabe? O que ensina? Na verdade, isso daí é um adestramento, sabe? Tentou aplicar e não funcionou. Sim, eu vou explicar por que não funciona mesmo, tá? Isso daí, ele é um adestramento. Porque vocês vejam, essa super babá vai na casa, fica lá, não sei qual que é o período, 2 semanas eu imagino, né? Vai, fica 1 dia, 2, aí monta lá o esquema das regras do adestramento, vai embora, deixa a mãe e o pai para serem os treinadores da criança. Você fez isso? Prêmio, recompensa, né? Docinho, balinha, sorvete no final de semana. Ah, você não fez isso? Então vai lá, cantinho do pensamento. É isso. Gente, educar não é só isso, não. Educar é muito sério. Eu falo que educar filho é coisa pra gente grande. É pra quem tem responsabilidade. É pra quem sabe da sua missão, pra quem sabe o seu papel. Educar não é fácil. Eu falo, não existe isso aqui, ó. Não existe varinha mágica para educar um filho. Não existe palavrinhas mágicas para educar um filho. Não existe. Educação é todo dia. Educação é conexão, é olho no olho, é respeito, é admiração, é ensinar por meio do exemplo. Não é coisa de 2 semaninhas, a fulana vai lá na sua casa e ensina uns truquezinhos, umas palavrinhas, né? Ah, acertou, aqui ó, parabéns, pirulito pra você, tem recompensa, a gente vai fazer um passeio. Ah, errou, não gosto de você. Com esse comportamento não gosto, vai ali, senta e fica um tempo. Educar não é isso, gente? E por muito tempo a gente acreditou que educar era isso. Por muito tempo, e hoje a gente vê nas redes sociais, tal da tabelinha da recompensa, tal da tabelinha qualquer outra, do incentivo, né? Que a criança vai fazendo as coisas, você vai dando carinha, vai dando não sei o que para a criança, e aí no final ela ganha um prêmio. Ah, não fez, tira os privilégios da criança. Isso daí é adestrar. Isso aí é adestrar. Adestrar é, eu falo para a criança, faça assim e eu tô feliz. Faça desse jeito, você vai ser rejeitado, você vai sentir a dor da rejeição e você não vai querer ter esse comportamento. Mas não ensina para a criança o cognitivo. O que é o cognitivo? Ela não entende o porquê que aquilo é certo, ela não entende o porquê que aquilo é errado. Aí, ela só se comporta bem se o adestrador está perto. Se o pai, se a mãe, se o educador, né, que tem ali os prêmios, né? Tem os prêmios, os docinhos, a recompensa, ou que pode colocar o de castigo, tá perto. Experimenta tirar esse adestrador de perto. É igual um bichinho adestrado. O bichinho, né, adestrado, ele vai se comportar bem ali se o adestrador, o treinador dele tá perto. Agora entra outra pessoa ali para fazer, para ver se ele vai obedecer. Não vai. As crianças é a mesma coisa, tá? Então, a gente é preciso passar o que tem, gente, para vocês por trás. E por muito tempo, tem a questão da teoria comportamental, que isso daí teve em alta por muito tempo. Por quê? Porque era a forma das pessoas conseguirem o comportamento que queria. E eu não vou falar que essas técnicas aí não funcionam, eu não sou louca. Não sou louca de falar que não funciona, porque é claro que funciona. Experimenta ameaçar a criança, que se ela não fizer do jeito que ela quer, você vai punir, ela vai ficar de castigo. Vai funcionar. Mas, de novo, eu pergunto, mas o que você quer ensinar para o seu filho? O que você quer ensinar para sua filha? Que valores que você quer transmitir? Que ser humano você quer formar? Quando a gente faz essa pergunta, a gente abre mão dessas ferramentas. A gente abre mão de adestrar o filho. A gente abre mão, sabe? Caramba, faz sentido, gente, para vocês? Eu vou continuar aqui, mas eu preciso tomar um chazinho, porque essas coisas, gente, são coisas fortes. São coisas que a gente vai sendo bombardeado, vão mostrando pra gente nas televisões, a gente vai vendo na internet, mas a gente não entende o que tem por trás dessas coisas, sabe? Então, como eu tava falando, por muito tempo, né? Adoro ver as borboletinhas aparecendo aí, né? Que bom que tá fazendo sentido para vocês, que bom que essa aula tá servindo para tirar uma venda dos olhos. Como eu tava falando, por muito tempo, e isso foi utilizado como recurso, tá?
Hoje, graças a Deus, existem muitos estudos mostrando os prejuízos, os danos da gente só adestrar as crianças, tá? Hoje já tem coisas que indicam o que a gente precisa fazer. E eu acho que alguém perguntou, né? Eu quero muito, mas o que eu faço então? Calma que eu já vou falar. Aqui na aula a gente fala o que não faz, o porquê, e depois tem sim o que a gente tem que fazer, tá bom? Aguenta um pouquinho aí, aguenta. Mas não adianta eu só chegar e falar para vocês, olha, não faça isso, faça isso. Eu preciso que vocês entendam o porquê, sabe? E tem mais o motivo. Porque, eu não sei se já aconteceu com vocês isso ou não, comigo já, mas sempre vai aparecer um ser que vai falar o que você tem que fazer, igual apareceu o pediatra da minha filha me orientando a colocar, né, no cantinho do pensamento. Em algum momento vai aparecer alguém dando pitaco na educação do seu filho, da sua filha. Em algum momento alguém vai falar como você deve fazer. Ah, mas se fosse meu filho, mas tem que dar umas palmadas. Mas experimenta deixar de castigo. Eu já ouvi isso daí. Eu já ouvi. Alguém mais já ouviu isso daí? Já passou por isso? E aí o que eu quero? Eu quero que você esteja fortalecida nessa hora. Eu quero que você tenha certeza de que o jeito que você está fazendo, você sabe que você está fazendo o seu melhor. Porque senão você vai ficar na dúvida, você vai ficar insegura. E pra gente, pra mães, pra pais, não tem coisa pior que a insegurança na educação dos filhos. É horrível a gente se sentir insegura. Quando a gente se sente insegura, a gente deixa de ser autoridade para os nossos filhos. E as pessoas à nossa volta também não enxergam a gente como autoridade para eles. Por isso que eles se acham no direito de vir, de dar palpite, de dar pitaco, porque a gente se sente insegura. A gente está fazendo, mas a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo. E uma hora a gente tenta, né, o plano A, daqui a pouco a gente tenta o plano B, daqui a pouco a gente está no plano C, e a gente está ali sem saber o que fazer. Então não pode, tá? Ó, tem gente falando aí que já passaram por isso, que ouve, né, que sente. Isso é horrível. Então, eu gosto de explicar para vocês o porquê, para vocês saberem, não, pera lá, eu tô fazendo melhor, eu não vou fazer aquilo ali porque eu aprendi que isso daí me leva para tal coisa. Então, é para trazer consciência. E, se Deus quiser, você poder também argumentar. Quando a gente sabe, a gente domina, a gente argumenta, né, da melhor forma. Olha, não é isso que eu escolhi para o meu filho. Eu não quero uma educação que vai fazer o meu filho, a minha filha se sentir pior, que vai comunicar o amor de forma equivocada. Fica tranquila, eu sei que eu tô fazendo pro meu filho, tá? Então, por esse motivo que eu gosto de primeiro explicar para vocês. A Dani, que acaba agindo no impulso, então tá, Dani, espero que você já esteja inscrita na jornada, que eu vou explicar na aula, se eu não me engano, na aula 1 ou 2 eu vou falar sobre isso daí, tá? Para poder ajudar. Então, segura firme na jornada, que vai te ajudar. Confia em mim, só isso que eu tenho para te dizer nesse momento, tá? A jornada vai ser incrível, inédito, tudo novo, tudo sendo gravado, material novo sendo editado. Levei muito tempo para poder abrir uma jornada, agora aguenta firme aí, tá bom? Agora, gente, eu vou passar então para falar para vocês essa palavra ali, Arlete, né, Liz? É uma palavra muito forte mesmo de adestrar, porque a gente tem que entender que é isso que a gente está fazendo com os nossos filhos. E a gente não quer tratar os nossos filhos como animalzinho, né? Os animais, eles não têm a capacidade de raciocinar igual nós seres humanos temos. Então, pode ser que para ensinar, claro que sem judiar dos animais, que judiar dos bichinhos, mas pode ser que tem que dar algum incentivo, igual usa os petiscos, né? O carinho. Para o mundo animal, isso daí eu acredito que deva estar perfeito. Eu não sou especialista no assunto para também debater isso daí. Mas eu sou especialista no assunto de maternidade, né? Sou educadora parental, sou certificada pela disciplina positiva americana, estudo muito, então com propriedade, já vi muitos estudos, muitas pesquisas com propriedade, eu posso dizer. Isso não é bom para os nossos filhos, né? Então a gente precisa pensar. A gente vai fazendo, a gente não sabe de onde surgiu o porquê que estão fazendo isso. A gente precisa ter essa noção, né, de para onde que eu estou levando os meus filhos, qual que é o caminho que eu estou traçando para a vida deles, porque as crianças elas não têm a sua identidade formada ainda.
A criança, ela é um serzinho que ela está se desenvolvendo. Enquanto ela observa o mundo à sua volta, como as pessoas agem, como ela interage com o mundo, ela vai criando a sua identidade, tá? A criança, ela vai descobrindo, ela vai criando a sua identidade. Então, a forma como eu estou educando meu filho está contribuindo para ele ser o adulto mais incrível que ele possa ser, né? Que eu falo com autoconfiança, que ele saiba respeitar, que ele saiba enfrentar os desafios, tenha coragem para enfrentar os desafios, que ele assuma, né, os riscos, a responsabilidade, como eu falei. Ou eu estou criando filhos ali que vão querer só agradar, querer ser bonzinho, boazinha, que vão desistir de ser quem eles são, que vão achar que eles não são melhores, né, que eles não podem ser melhores que os outros, que vão ter medo, não vão enfrentar desafios. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Esses objetivos, quando estiver bem claro na sua cabeça, quando estiver bem claro na sua mente, você vai ter paz e discernimento para poder educar. Se estiver educando no piloto automático, sem parar, sem pensar, né? Porque eu sei que a vida da gente é uma loucura, que a gente tem que trabalhar, tem casa, tem filho, eu sei tudo. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou tudo isso. Mas aí que vem a segunda parte, beleza? De tudo que a gente tem para fazer, de tudo, quais são as prioridades na vida? Aonde que o filho tá ocupando, em que ordem que os filhos estão ocupando a prioridade na nossa vida? A gente tem que ter bem claro isso daí, né? Qual é a prioridade que os filhos ocupam na minha vida? Então, por exemplo, eu tenho bem claro para mim que a infância só acontece uma vez. Os meus filhos não vão ter oportunidade de ser criança de novo. E eu sei que essa fase passa rápido demais. Eu sei que daqui uns dias eles vão deixar saudade. Já estão deixando saudade. Eu morro de saudade quando era bebê, de quando eu tinha 2 anos, né? Então eu sei que vai passar rápido demais. Então, nesse momento, a coisa mais importante da minha vida são os meus filhos. Daqui a pouco eles já vão estar adolescentes, jovens, e se eu trabalhar bem essa fase que eles estão, bem, eles têm tudo para ser os adultos mais incríveis que eles nasceram para ser. E eu não vou precisar me preocupar com isso daí lá no futuro. Daqui a um tempo, sim, eu vou poder voltar a fazer as outras coisas que eu deixei de fazer nesse momento. Mas hoje, prioridade para mim é a educação do Júlio e da Ana Luísa. Eu sei a minha missão de mãe, eu sei a responsabilidade que eu tenho, eu sei as consequências de não prestar atenção, de não estar atenta agora. Então, é nesse momento que eu preciso ser a melhor autoridade para eles. Melhor autoridade, não com autoritarismo, não sendo rígido, mas saber me posicionar como aquela pessoa que eles olham e eles admiram, que eles falam, caramba, a minha mãe é incrível, eu preciso ouvir a minha mãe. Entende? Entenderam agora o tema da live? Entenderam? Se a gente quer que os nossos filhos ouçam a gente, então eu tenho que ser a mãe mais incrível que eles precisam ter. E eu vou conseguir, quem viu o story hoje, gente, eu coloquei os stories do abraço hoje, tá? Coloquei uma foto minha com meu filho num abraço gostoso lá. Deixa eu contar pra vocês, sabe como que a gente começa o dia? A gente começa o dia com eles pendurados no meu colo. 40 segundos é a duração do nosso abraço. Segundo os estudos, 40 segundos de abraço já serve para elevar os hormônios da felicidade, ocitocina e tudo. Então, a gente já começa com um abraço. E nos 40 segundos que a gente tá ali abraçado, agarrado, aquela coisa mais gostosa, um cheirando o cangotinho suadinho, né, do outro, nessa hora, eu tô falando para os meus filhos palavras positivas, palavras de encorajamento para as crianças. Enquanto eles estão ali, eu falo, bom dia, meu filho amado, meu vencedor, que nasceu para ser o ser humano mais incrível do mundo. Meu filho que eu amo tanto, obrigada pela sua vida, gratidão por você existir na minha vida, é por você que eu procuro ser a melhor mãe todos os dias, e aí eu vou falando, a gente fica 40 segundos. Mais gostoso é que quando eu termino, aí eles que começam, ai, obrigada mamãe, maravilhosa, vencedora. Gente, aí a gente já cria uma conexão. Entenda o seguinte, pensa agora, deixa a sua cabeça, sua mente,
livre agora. Pensa, qual é a pessoa que você mais admira? Qual é aquela pessoa que por ela você faria qualquer coisa? Aquela pessoa que te entende, que te ouve, que você gosta de conversar, que não te humilha, que é sempre paciente, atencioso com você. Pensa, quem que é essa pessoa? Todo mundo tem uma pessoa. Pensa. Você teria coragem de fazer alguma coisa que magoasse essa pessoa? Você teria coragem de fazer alguma atitude que desapontasse essa pessoa? Eu, sem te conhecer, eu já imagino que você não seria capaz de fazer isso. Pois é. É essa pessoa que a gente tem que ser para os nossos filhos. Se a gente for a pessoa mais incrível para os nossos filhos, se a gente tiver essa conexão, esse apego, se a gente se importar com as coisas que realmente importam, se a gente focar em conexão, em apego, em dar carinho, em encorajar, a gente vai se preocupar cada vez menos em corrigir os nossos filhos, em punir, em corrigir, não educar. Educar não, educar a gente tem que educar sempre. É muito importante a gente educar, a gente ser autoridade. Eu tô falando se preocupar em corrigir o erro. Porque muitas vezes, com uma conversa, a criança já percebe que ela fez errado. Com uma conversa, ela mesma fala o que ela precisa mudar. Com uma conversa, ela mesma sabe qual que é a atitude que ela tem que ter. E ela mesma se compromete a fazer isso por você. Se ela ter esse respeito, essa admiração por você. Então, mães e pais, é claro que tem muita coisa para fazer. É claro que numa aula, né, de 50 minutos, de 1 hora, eu não consigo, né, fazer e passar tudo que é importante. Mas é muito importante vocês pensarem isso, sabe? É muito importante a gente ter em mente para onde a gente quer ir. Ô Dani, minha querida, eu gostaria que nesse momento você recebesse aí um abraço muito apertado meu por você. Eu gostaria muito, né? Que pena que os eventos, né, não são presenciais, mas tenha certeza, se eu estivesse do teu ladinho nesse momento, eu te dar um abraço muito apertado, muito gostoso. E eu vou falar para você, você não está sozinha. Você está aqui comigo e com mais 20 pessoas. Com mais 20 mães que a gente se entende, que a gente se apoia, a gente sabe o que uma outra passa. E eu acredito que todo mundo gostaria de te dar um abraço nesse momento e falar que você não está sozinho. Mas olha, nós somos capazes de coisas incríveis. O bom da vida, o bom, né, de ser humano, é que o nosso cérebro, ele é plástico. Sabe o que quer dizer isso? Plástico. Ele é plástico porque ele molda. Ele molda. Graças a Deus ele molda. É pelo fato do nosso cérebro ser plástico que meu objetivo é ser cada dia melhor, 1 milímetro melhor. E eu consigo muito bem ver a Lisa de hoje e comparar com a Lisa de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu falo, caramba, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu evoluí, quanta crença eu deixei para trás, quanta coisa que me impedia de ser uma mãe melhor, eu deixei para trás. E se eu conseguir, Dani, você também consegue. Se eu venci, você também. Se eu sou uma mãe cada dia melhor, você também é. Eu sei que é difícil, mas vai difícil mesmo. Pode ser o primeiro dia difícil dar um abraço gostoso no filho. Pode ser difícil começar a demonstrar amor. Eu te entendo. Mas vai difícil mesmo. Vai, porque daqui a pouco o teu cérebro vai entender que isso daí é a melhor coisa do mundo. E você vai ver que você vai estar sendo carinhosa, principalmente com você, tá? Antes de você ser carinhosa com o seu filho, eu preciso que você seja carinhosa com você. Com você, tá? Então, tira um tempo de qualidade, faça uma coisa gostosa, tome aquele banho maravilhoso, gostoso, usa a sua melhor roupa, faz um carinho pra você, um mimo pra você, faça você se sentir bem. E aí você vai estar pronta para você poder fazer o melhor pelo seu filho, tá? E venha, não deixe de estar aqui com a gente, não deixe de participar aqui. Eu falo que aqui é o ar, né? Aqui é onde a gente enche os pulmões, aqui é onde a gente se renova, aqui é onde a gente busca energia para a gente continuar ali a nossa luta diária,
tá? A nossa luta diária. Não é fácil, não é fácil. Mas tem serzinhos aí, tem uns menores precisando muito da gente, tá bom? Então se cuida, você é maravilhosa. E olha só, eu tô vendo, né, quanta gente que mandou aqui mensagem para você, né? Somos incríveis, Dani, né? A Mari que colocou. Eu vou pôr o meu óculos, gente, agora, porque agora eu quero ler o que vocês mandaram, né? A Giane, olha, eu também não recebi, sempre me senti excluída. Giane, querida, aqui você sempre vai ser bem-vinda e bem acolhida, tá bom? Mesma coisa que eu falei pra Dani, eu falo pra você. Se cuida, tá? E faça o seu melhor. A gente pode mudar, a gente merece, tá? A gente tem que fazer da nossa vida mais incrível que a gente merece, tá bom? Oh, Mara, que lindo! Olha, gente, que maravilha. Elisa, você despertou o amor incrível em mim para os meus filhos receberem. Gente, eu amo ler isso, porque o meu objetivo, como eu já falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande pelas crianças. Eu sei que o futuro do nosso mundo está na mão das crianças, né? Uma infância bem valorizada, uma infância bem cuidada, gera adultos incríveis. Eu não consigo estar no lar de todo mundo, fazendo pelas crianças. Então eu preciso cuidar de quem cuida de criança. Se eu cuidar das mães, se eu cuidar dos pais, eu sei que os filhos vão ser bem cuidados, tá? Essa é a minha missão. Então cuidem dos seus filhos e contem comigo, tá? Lindona, a Gessilane, obrigada, querida, obrigada pelo carinho. Nidinha, obrigada, viu, pelas palavras. Mara, maravilhosa. A Fran, né, não teve o carinho dos pais, foi criada por vó. Querida, receba todo o nosso carinho, tá? Receba todo o nosso carinho. Você é maravilhosa, tá? Só de estar aqui procurando fazer o melhor pelo seu filho, você já é incrível, tá? Eu amo demais a vozinha e dou carinho para minha filha. Que gostoso, que lindo isso, gente. E olha, eu gostaria muito de encerrar a aula de hoje, né, com esse pedido. Conectem com seus filhos. E a tarefa, a missão que eu vou deixar para vocês é, a partir de hoje, ou de manhã, para quem pode, para quem está em casa, de manhã, para quem não pode, então, ao deitar. Conecte-se com seus filhos com um abraço. Dê o abraço de 40 segundos. Fale coisas incríveis para os seus filhos. E se eles quiserem falar, ouça também. Vamos conectar. Quem se preocupa muito mais em conectar com os filhos, vai se preocupar muito menos em castigá-los. Tá bom? Sim, uma boa educação torna filhos incríveis. E qual pai, qual mãe não deseja filhos incríveis, né? Olha o Edson, papai Uau aqui com a gente, né? O Edson e a Fernanda. Que legal ver vocês aqui, Edson. Beijo grande para a família maravilhosa de vocês. Muito bom ter os papais aqui também junto com a gente. Papais, mamães, as famílias. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Se eu posso compartilhar como meu esposo reage com a forma de educação dos filhos, posso, querida, posso. Eu ia encerrar, mas eu vou responder a tua pergunta porque ela é muito importante, tá? É assim, como eu digo sempre, é difícil, eu acredito que é muito difícil a gente encontrar casais, tá? Que compartilham 100% da mesma forma de educar. Eu nunca vi, tá? Podem saber o caminho, podem compartilhar a mesma ideia, mas é muito difícil. Por quê? Porque cada um veio de uma criação. Cada um tem, lembra o que eu falei? É na infância que a criança ela está tendo as percepções, que ela está tirando as conclusões de quem ela é, que ela está aprendendo as coisas sobre a vida. Então é na infância. Se a minha infância foi diferente da infância dos meus irmãos, se as nossas formas, né, eu e os meus irmãos, a gente temos olhares diferentes sobre a educação de filhos, imagina eu com meu marido, que outra cidade, outros valores, né? Então, é claro que a gente é diferente, é claro. Mas, o meu marido,
ele pensava assim no começo que filho tinha que educar com palmada, tinha que educar com cinta, com vara. Graças a Deus nunca isso aconteceu aqui em casa. Mas eu consigo entender, sempre consegui entender que essa visão ele não pensava assim porque racionalmente, né? Porque ele era uma pessoa ignorante, uma pessoa do mal, não. Os olhos dele, as coisas que ele enxergou levou ele a pensar dessa forma. E claro que mesmo os pais que pensam desse jeito, eles têm muito amor para dar pelos filhos. Eles pensam, às vezes, eu não sei qual que é a situação, mas eu tô falando da minha situação aqui, que foi a sua pergunta, tá? Então, por mais que o meu marido pensava que tinha que bater, que tinha que deixar de castigo, que tinha que pegar cinta para a criança, ele pensava como um bom pai, querendo criar filhos, né, honestos, filhos do bem, responsáveis, não queria que o filho se perdesse, a filha, né, ignorantes. Então, entendendo isso, eu sempre procurei compartilhar, como eu sempre, né, estudei muito e com a minha profissão, eu sempre compartilhei muito com ele estudos, muitos estudos. E sempre mostrei para ele, olha, lembra daquela situação que aconteceu? Você acredita que eu fiz assim, assim? E olha, não é que resolveu, não é que adiantou, não é que deu certo? Sem crítica, eu compartilhando as minhas experiências com ele. Olha, hoje aconteceu tal coisa, você não vai acreditar que aconteceu. Você sabia que assim, 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 eu conto para ele. Eu compartilho. E sabe o que acontece? Não é que no outro dia, na outra semana, eu vejo ele fazendo exatamente do jeito que eu falei. Então eu entendi, assim, eu já tentei no começo, lá antigamente, tentar criticar, mostrar que não é assim, que eu que estava certa, isso só deu errado. Por quê? Porque quando eu critico, eu estou rejeitando, né? E a rejeição não é o melhor caminho. Então eu mudei, eu costumo acolher ele. Eu falo, olha, eu entendo o seu medo, eu sei que você tem muito amor pelas crianças, eu sei que você quer ser o pai mais incrível, mas olha o que diz sobre isso. Né? Então, às vezes eu estou lendo alguma coisa, alguma matéria, eu leio muito, como fala, pesquisas, né? Trabalhos científicos, eu gosto de saber que aquilo que eu estou falando tem comprovação científica, que aquilo que está falando que não é para fazer tem comprovação científica. Então eu compartilho muitos estudos com ele, a gente lê junto, a gente vê, e também eu falo, e ele fica, às vezes pergunta, tá, mas o que faz então se não pode fazer isso? Aí a gente vai buscando, olha, a gente pode tentar assim, a gente pode tentar daquele jeito. Então, eu vejo que ele é uma pessoa que eu tenho que trazer com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita empatia. E outra coisa, mesmo quando ele já pisou na bola, e eu também já pisei na bola com os meus filhos, eu nunca tirei a autoridade dele, tá? Isso também é importante. Assim como eu também já pisei na bola, e depois já cheguei e já pedi desculpa para as crianças, mas no momento que eu pisei na bola, o meu marido, ele me deixou. Ele não tirou minha autoridade. Porque é importante para as crianças verem que pai e mãe são autoridade em casa, que um não desautoriza o outro, tá? Então, e vai ter, gente, na semana que vem vai ter uma aula sobre isso, tá? Eu vou trazer esse tema, eu vou abordar esse tema, vai ser muito importante. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Na semana que vem, gente, vai ter a semana de aquecimento. O que é a semana de aquecimento? É uma semana de aulas diárias, vai acontecer às 8 horas da noite, onde eu vou aquecer vocês, vou deixar vocês preparadas para vocês aproveitarem o melhor da jornada. Eu tenho que tirar vocês de um ponto, eu tenho que levar vocês para um patamar para onde vocês tenham condições de entender a aula da jornada, porque são 3 aulas na jornada, é muito rápido, então eu preciso preparar vocês para aproveitar o máximo da jornada. Então, na semana que vem, a gente vai passar por essas lives de preparação, por essas aulas de aquecimento. E vai ter um dia que eu vou falar só sobre esse tema. Só sobre esse tema, tá? Porque eu sei que a gente, como eu falei, né, é difícil quem está sendo 100% alinhado no jeito de educar. É 100% difícil. Então, já, quem não se inscreveu, se inscreva. Já combina com o marido, chama o marido junto para a aula, que eu acredito que vai ser muito importante para os dois assistirem, tá bom? A Dani vai fazer o possível para participar. Estou perto de ganhar minha filha. Meu Deus, que coisa mais linda, mais maravilhosa. Agora que eu vi a tua foto distante, agora que eu pus o óculos, que eu enxerguei a tua foto ali. Meu Deus, que Nossa Senhora te proteja, viu? Que você tenha
um bom parto, que ocorra tudo bem, que logo, logo, né, assim que nascer, você possa estar juntinho aqui com a gente, tá bom? Gente, então é isso. Quem não se inscreveu para a jornada, corre se inscrever, não percam nada. Esteja aqui comigo na semana que vem. As aulas de aquecimento vão acontecer sempre às 8 horas da noite, de segunda até domingo, para poder estar super preparadas, para poder aproveitar ali depois a jornada. Combinado? Contem comigo, vamos fazer desse grupo, desse movimento, o mais lindo possível, né? O movimento chega de gritos. Grito não educa. Educação e amor, isso com certeza educa, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo, Mário Lindona. E até quinta-feira aqui no clube. Tchau, tchau.